Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Vamos trabalhar um gorrinho de cupcake. Você vai precisar de fio branco para a parte superior e um bege ou cru para a parte inferior do mesmo. Agulha Clover 4,5 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo a volta de linha no dedo, puxo o fio, laço, faço uma corrente, duas, temos o primeiro ponto, laço dentro da argola formada, meio ponto alto, segundo ponto no mesmo lugar, meio ponto alto e continuo. Aqui nós vamos fazer um total de 9 meio pontos altos, contando com as duas correntes do primeiro. Feitos 9 meio pontos, vamos puxar para fechar. Introduzo a agulha no primeiro, na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, laço na base do mesmo ponto, meio ponto alto. Laço no ponto seguinte, meio ponto no mesmo lugar, repetindo. No próximo, meio ponto no mesmo lugar, repetindo. Continue assim até o final. Vamos ter um total de 18 meio pontos altos. Chegamos ao final, na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, laço na base deste mesmo ponto, ó, meio ponto alto. Temos aqui um aumento. No ponto seguinte, você vai fazer apenas meio ponto. No próximo, meio ponto no mesmo lugar, repetindo o aumento. Laço e no ponto seguinte você faz apenas um. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final com 27 meio pontos. Introduzo a agulha na segunda corrente do primeiro, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, laço no mesmo ponto, meio ponto alto. Laço no ponto seguinte, meio ponto alto apenas. No próximo, meio ponto alto apenas. E no ponto seguinte, um, no mesmo lugar, dois. Agora nós temos entre os aumentos 2 pontos seguidos normais. Ó, um, no próximo, 2, e no próximo já faço o aumento, ó, um no mesmo lugar, o outro. Continue assim até o final. Chegamos ao final, na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nessa carreira temos 36 pontos. Uma, duas correntes, laço no mesmo ponto, meio ponto alto. Temos um aumento no ponto seguinte, meio ponto, laço no próximo, meio ponto, laço no próximo, meio ponto. No ponto seguinte, um, no mesmo lugar, 2. Agora nós temos entre os aumentos 3 pontos seguidos. E vamos repetir isto até o final. 2, 3, e no ponto seguinte você faz o aumento. São 2 pontos no mesmo lugar. Chegamos ao final. Temos aqui 45 pontos, introduzo a agulha na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E agora nós vamos seguir assim, ó, uma corrente, no mesmo ponto, você vai fazer meio ponto alto.
esta corrente não será contada como um ponto. Então, temos o primeiro ponto no ponto seguinte, meio ponto, no próximo meio ponto e vamos continuar. Para cada ponto de base, faremos um ponto apenas, mantendo aqui os 45 pontos. Todo início de carreira você vai fazer assim, com uma corrente, e ao final eu vou te mostrar como fecha. E nós vamos seguir fazendo por um total de 9 carreiras. Nós estamos aqui iniciando a sexta. Vamos fazer até o final para eu te mostrar como é o fechamento da carreira. Chegamos ao final, você tem aqui a corrente e o meio ponto. Então, você vai introduzir a agulha sobre o meio ponto. A corrente vai ficar aqui apenas para tampar o espaço. Então, faça uma corrente, laço, no mesmo lugar você já faz o meio ponto, que é ele que será contado como o primeiro ponto e não a corrente. E você vai seguir assim, trabalhando até a 9ª carreira, desse jeito. Ponto sobre ponto, sem aumentos. Nós trabalhamos aqui um total de 9 carreiras, agora nós vamos fazer o babadinho. Este babado, nós vamos pegar apenas o fio de fora desta última carreira, somente esta linha. Então, você vai iniciar fazendo aqui uma corrente, introduz a agulha pegando somente este fio de fora e faça um ponto baixo, que é o início da peça. Laço a agulha, você vai pular um ponto e no próximo, pegando a alça de fora, a alcinha de dentro vai ficar aqui pra gente dar continuidade à peça. E aqui nesta alça você vai fazer um ponto alto, no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Pulamos um ponto e no ponto seguinte, pegando a alça de fora, prendo com ponto baixo, desse jeito. Laço a agulha, pulo um ponto, no próximo, pegando a alça de fora, nós vamos repetir, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Pulo um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. E vamos dar sequência. Pulo um, no próximo, começo tudo de novo. Fazendo isto até o final. Repetindo o babadinho. Chegamos ao final, pulo o último ponto e naquele ponto baixo que fizemos no início da carreira, feche com ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui, ó, o babadinho do cupcake. Agora nós vamos, ó, no mesmo lugar que nós finalizamos, nós vamos dobrar desta maneira, pegar a linha que sobrou aqui, ó, do primeiro ponto que tá bem escondidinho. Você vai introduzir a agulha e puxar aqui o fio bege ou marrom que você tenha preferência. Fio puxado, passa a ponta pequena por cima, 1, 2, 3 correntes, laço. Na alcinha do próximo, um ponto alto, laço, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Agora, nós estamos trabalhando na alça que nós deixamos quando fizemos o babado. E vamos fazer isto até o final, ficando de novo com 45 pontos, só que agora ponto alto. E nós vamos trabalhar assim até o final. Chegamos ao final, introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Passo a agulha por baixo do ponto, laço e puxo. Laço e faço um ponto baixo. Este ponto será contado como a primeira corrente. Segunda, laço. No ponto da frente, ó, você vai pegar ele por trás
E aqui nós vamos puxar, laçar e passar por dentro de tudo, fazendo meio ponto alto. Laço no próximo pela frente, meio ponto alto, laço no próximo por trás, meio ponto alto, no próximo repetindo pela frente. Nós vamos trabalhar desta maneira até o final, sempre assim. Um ponto pela frente e um ponto por trás, fazendo para cada meio ponto, desse jeito, para que ele fique com um relevo, formando a casquinha do cupcake. Faça esses pontos sem apertar demais. Chegando ao final, na segunda corrente, ó, do primeiro ponto, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Já passo a agulha por baixo do ponto e faço um ponto baixo, uma corrente. Laço no ponto seguinte, ó, você vai fazer o ponto normal, mantendo ele como se apresenta. Observem, nós trabalhamos aqui 9 carreiras, o babadinho a 10ª, a primeira em pontos altos, 11ª, 12ª, estamos iniciando a 13ª. Você vai fazer esta e a próxima exatamente, ficando com um total de 14 carreiras. Basta você fazer a próxima exatamente igual, mantendo os pontos como se apresentam. E vai ficar assim. Chegando ao final, na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Você vai trabalhar as orelhinhas da mesma maneira que a gente fez na ovelha. Nós vamos precisar de fios coloridos para fazer os detalhes do cupcake. Você vai também precisar de uma agulha de tapeceiro para isso. Passa o fio e nós vamos decorar o mesmo. Para fazer os detalhes de baixo para cima, de dentro da peça, nós vamos puxar e vamos entrar lá na frente, na outra carreira, e vamos sair no mesmo lugar. Se você quiser fininho assim, você não precisa voltar. Ou se você quiser um pouquinho mais grosso, agora você já desce, ó, desse jeito. E aqui no avesso, nós arrematamos. Temos aqui as duas pontas. E aqui a gente vai ter que prender formando um nozinho mesmo. Só que você vai puxar e nós vamos fazer o outro. Terminando a laçada. Isso aqui você vai cortar bem rente, para não ficar aparecendo demais. Ó, corto rente, corto rente. Vai ficar desse jeito o avesso. Ó, e o direito vai ficar assim. Trabalhamos os confetes, ó, do nosso cupcake colorido. Agora nós vamos fazer uma cereja vermelha para colocar aqui em cima. Nós vamos fazer uma volta de linha no dedo, puxo o fio, faço uma corrente, dentro desta argola formada, um ponto baixo, 2, 3. Vamos continuar fazendo um total de 6. 4, 5, 6. Vamos puxar para fechar. Introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Faço uma corrente na base deste mesmo ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. E vamos continuar assim até o final, ficando com 12 pontos baixos.
Chegamos ao final da segunda carreira, fecho com ponto baixíssimo. Agora faça uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Nós estamos iniciando aqui a terceira carreira. Vamos fazer a terceira e a quarta exatamente igual. Desse jeito, ponto sobre ponto, sem aumentos. Trabalhamos aqui as 4 carreiras, sendo que essas últimas 2 nós fizemos ponto sobre ponto. Agora você vai fazer uma corrente no primeiro ponto, puxo. No segundo, puxo, laço, passo por dentro. No ponto seguinte, você trabalha normal, um ponto baixo. No próximo, puxo. No próximo, puxo, passo por dentro. No ponto seguinte, você vai trabalhar normal. E vamos repetindo até o fim, ó. Puxo os 2, passo por dentro. O próximo, trabalho normal. No próximo, puxo. E no próximo, puxo, passo por dentro. E aqui nós vamos fazer o último ponto. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito. Fecho com ponto baixíssimo. Puxo deixando um pedaço para o fechamento e a aplicação. Aqui dentro você vai colocar um pouquinho de manta acrílica ou sobra deste mesmo fio, ou manta siliconada, o que você tiver disponível. Observem como ficou recheado. Agora nós vamos aplicar, do mesmo jeito que está aqui, ó. Você vai pegar a lateral da primeira carreira, onde nós temos esse miolinho, e aqui nós vamos puxar desse jeito. Puxamos, vou para o primeiro ponto da cereja e puxo. Vou para o próximo, ó, já vou para o próximo da cereja. Nós vamos fazendo isso em toda a volta, para que ela fique bem firme aqui. Vamos aplicando. Puxo bem. Aqui nos últimos pontos você vai ajustando. E agora a gente corta o fio, arremata. Ó, corte o fio passando por entre os pontos. Corte bem rente. Está aplicado, observe. Observem como ficou a nossa touquinha de cupcake. Ó. Aqui você vai aplicar trança, se você quiser. Se não quiser, pode deixar sem. Observe. A nossa cereja.